Estamos de volta com o SBT Brasil, agora para falar do furacão Milton, que foi rebaixado para a categoria de ciclone pós-tropical horas depois de cruzar a Flórida de uma costa a outra. Apesar de ser menos intenso que o esperado pelas autoridades, o fenômeno deixou um rastro de destruição pelo estado americano. Nós separamos aqui algumas imagens para que vocês tenham uma noção da força do furacão. O teto do estádio de beisebol do Tampa Bay Rays simplesmente foi levado pela ventania de mais de 200 km por hora. O local, inclusive, seria usado como abrigo durante a passagem da tempestade. Felizmente, os danos foram apenas estruturais e ninguém ficou ferido. A gente separou, inclusive, aqui imagens para comparar a destruição desse estádio que você acompanhou aí. Olha, nessa primeira foto está o estádio antes da passagem do furacão Milton. Portanto, ele está intacto, lindo, como ele estava antes da passagem do furacão. A gente vai modificar a foto aqui e vou mostrar para você agora como é que ele ficou depois de ter o teto totalmente arrancado pela ventania. Dá para ver que praticamente não sobrou nada da cobertura. E, por último, nós temos aqui as imagens lado a lado, o antes e o depois. Dá para ver que o potencial de destruição desse furacão que chegou à Flórida com a categoria 3 foi muito grande, com ventos com velocidade acima de 180, praticamente 200 km por hora. E apesar de não haver mortes nesse estádio que nós mostramos aqui para você, o estrago na Flórida foi muito grande. Mais de 3 milhões de pessoas passaram o dia sem energia e 12 mortes foram confirmadas até agora. Um número que, aliás, pode subir ao longo dos próximos dias. Mesmo antes do furacão Milton atingir a costa da Flórida, tornados já haviam causado destruição, demolindo casas e fazendo vítimas. Entre elas, 2 moradores de uma comunidade de idosos em Fort Pierce. Às 9h30 da noite de quarta-feira, pelo horário de Brasília, o temível furacão atingiu as cidades de Siesta Key e Sarasota, com ventos de 205 km por hora. O fenômeno tocou o solo americano classificado com a categoria 3. Ele assustou as autoridades por causa da violência registrada enquanto estava no mar. O Milton se formou no Golfo do México no dia 5 de outubro como uma depressão tropical. A água quente da região fez com que, em apenas 2 dias, alcançasse a categoria máxima da classificação de furacões. Na quarta-feira, ele seguia com ventos de quase 270 km por hora, mas foi perdendo força conforme se aproximava do solo. Agora são 6 horas da manhã, a expectativa era de uma longa noite de tensão. Mas o furacão Milton perde força à medida que ele avança pelo solo da Flórida. Ele foi reclassificado para a categoria 1, a mais fraca, com ventos de até 150 km por hora. Mesmo em cidades distantes do foco do furacão, como a que eu estou aqui agora, perto de Miami, esperava-se pelo pior. Era esperada uma catástrofe de proporções incalculáveis que foi menor, mas ainda assim violenta. O furacão deixou ruas alagadas, carros submersos, derrubou árvores, postes, estruturas metálicas, destruiu estradas e danificou casas. A força do vento era assustadora. Cerca de 7 milhões de pessoas foram colocadas sob ordens de evacuação em 15 condados da Flórida, enquanto 3 milhões passaram boa parte da quinta-feira sem energia elétrica. É mais sensato ficar em casa do que ter que viajar e, eventualmente, ser impactado também pelo furacão que impactou toda a Flórida, não foi somente Orlando, né? Algumas árvores caíram, sim, houve impacto de energia, ficamos aproximadamente 6 horas sem eletricidade. Aqueles que optaram por permanecer em suas casas enfrentaram riscos sérios. Esses jovens foram retirados às pressas pela polícia. O prejuízo e o número de vítimas só serão conhecidos ao longo dos 2 dias ou semanas, enquanto as zonas afetadas tentam se recuperar. Este é o 3º furacão a atingir a Flórida este ano, mas ainda faltam 7 semanas para o fim da temporada. Segundo meteorologistas, a formação de furacões cada vez mais violentos deve ser a nova realidade daqui para frente.